Você pergunta e nós respondemos. A primeira pergunta que queremos responder é uma pergunta de assunto grave. E a pergunta é de NQI: gostaria que o pastor indicasse na Bíblia versículos que condenem a prática do homossexualismo, já que Deus proíbe esta prática. Na realidade, Deus proíbe esta prática. A primeira recomendação bíblica contra está no livro de Levítico, capítulo 18, e versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Então aqui está uma proibição bíblica contra isso. A segunda nós temos em Deuteronômio 23 e versículo 17: não haverá prostituta dentre as filhas de Israel, nem haverá sodomita dentre os filhos de Israel. Agora, passando para o Novo Testamento, nós vamos encontrar em Romanos, capítulo 1, que essa prática é atinente a pessoas que se afastam de Deus. Diz o texto: mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Por isso Deus os abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Tenho lido no livro de Romanos, capítulo 1, versículos 23 ao versículo 27. Exatamente o 27 anota esse problema dessa prática que Deus não aprecia, detesta. E ainda lemos em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 a 11, o apóstolo Paulo fazendo uma indagação: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então aqui encontramos duas expressões ou duas palavras que identificam essa prática, que são os efeminados e os sodomitas.
Aí estão algumas passagens bíblicas e o versículo 9 é muito claro. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então, toda a prática contrária à palavra de Deus vai impedir que pessoas que estão nesses erros e não se arrependem deles e não mudam de vida, vão ser objeto do castigo de Deus por essa prática. A prática da adivinhação tem origem satânica. E por quê? Então nós queremos dizer às pessoas que nos interrogam que Jesus, falando a respeito da existência do diabo, que é negado por muitos grupos religiosos, que dizem que o diabo é apenas a soma das maldades humanas, tratando-se de uma personificação e não uma personalidade, Jesus declarou que ele realmente é uma personalidade espiritual. E disse aos judeus o seguinte, no capítulo 8, versículo 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui está dizendo claramente que o diabo é o pai da mentira. E você dirá, que tem isso a ver com a prática da adivinhação? Ora, nós encontramos na Bíblia Sagrada que o apóstolo Paulo, numa de suas viagens missionárias, ele teve uma experiência terrível, porque ele e os companheiros de trabalho evangelístico passavam por uma praça e lá estava dando um tipo de show, usando a linguagem moderna, uma jovem que adivinhava acerca de tudo o que ocorria com os transeuntes, com as pessoas que passavam por ali. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículos 16 em diante. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Então aqui está uma jovem até elogiando os apóstolos, porque o diabo tem a faculdade de se transfigurar em anjo de luz. Elogiando os apóstolos, os homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela repetia isso todos os dias. Mas Paulo dirigia-se ao espírito maligno que estava nela e disse: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora ela saiu. O espírito maligno saiu. Então nós temos que hoje também ocorre semelhantemente isso.
Hoje em dia se praticam muitos modos de adivinhação, varinhas mágicas, pêndulos, bola de cristal, procurar presságios nos sonhos. A Bíblia fala que existem sonhos que vêm da parte de Deus e sonhos de origem maligna. E em outros incidentes da vida também podem ocorrer essa forma. Até usa-se hoje borra de café para ser meio de adivinhação. E adivinhar com a Bíblia também ocorre. Pessoas que não têm cuidado de estudar a Bíblia, de ler a Bíblia, abrem a Bíblia ao acaso, pela manhã ou antes de se deitar, coloca o dedo sobre um versículo e admite que Deus está falando com ele por esse modo. Pode ocorrer, mas uma pessoa que faz isso sistematicamente, ela está buscando direção para a sua vida de modo impróprio e usando a própria Bíblia. Agora, onde na Bíblia se proíbe todas as práticas de adivinhação? Nós temos lido frequentemente no livro de Deuteronômio, que é o 5º livro da Bíblia, que quando o povo de Israel estava para entrar na terra prometida, Deus deu ordens expressas para que não copiassem a maneira, práticas ligadas àqueles povos, porque eles estavam sendo tirados da sua terra por práticas que Deus abominava. Logo, o povo de Deus não poderia repeti-las. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Esta primeira proibição refere-se a práticas idólatras, onde deuses pagãos exigiam cultos com sacrifícios de crianças. Diz, mas nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte um espírito adivinhador, nem mágico e nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então aqui está, dentro da Bíblia Sagrada, uma série de proibições com relação a práticas ocultistas e práticas divinatórias. E Deus proíbe. Agora, escute só, meu prezado ouvinte, que dentre as práticas condenadas por Deus, a última que é mencionada, é uma prática muito comum em nossos dias. Nem quem consulte os mortos. Essa prática é conhecida hoje como mediunidade. Pessoas que procuram médiuns para entrar em contato com os mortos e obter deles informações sobre o seu estado e até para adivinhar. Isso também é proibido, que integra a lista de proibições mostradas aqui no livro de Deuteronômio. E ainda indo ao livro de Isaías, no capítulo 8, o profeta Isaías aponta o seguinte: quando vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que murmuram
e cochicham, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, interrogar-se-ão aos mortos? E a resposta a esta pergunta é a seguinte, que está no versículo 20 do capítulo 8 de Isaías. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, porque não há luz neles. Então, meu prezado ouvinte, você deve ater-se à leitura da Bíblia Sagrada, porque no Salmo 119, versículo 105, diz: lâmpada para os meus pés e a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você precisa de orientação, de iluminação segura para a sua vida? Faça isso. Leia a Bíblia. E no versículo 130 deste mesmo Salmo, nós encontramos a exposição das tuas palavras, dá luz, dá entendimento aos simples. Então, uma pessoa que tem o exemplar da Bíblia Sagrada, que lê, que frequenta a casa de Deus, recebe orientação para viver sem precisar cair em erros e submeter a práticas divinatórias que são condenadas pela própria Bíblia.